Olá, sejam todos bem-vindos, doutora Lucimaira. Que prazer estar contigo, minha querida. Falamos de você hoje, tá? Super elogios aí para o seu trabalho em Valadares. Parabéns, viu? Tudo de bom para você, para sua filhinha. Então, hoje uma das pacientes que consultou elogiou muito o seu trabalho. Um grande abraço aí para você, para o pastor, para sua família. Saudades de você. Aparece, vem cá tomar um chazinho, um cafezinho com a gente. Vem fazer uma live com a gente. Sejam todos bem-vindos. Cláudia Rocha. Que alegria ter você também, doutora. Quem mais está com a gente? Oi, Polly, a Super Polly. Sempre aí conosco, com vocês, para ajudar e cuidar de vocês. Quem mais está chegando? Pode deixar que eu vou sim. Não, vem sim, doutora. Você é super querida aqui, viu, na Integrative. Que bacana. Olá, Renata. Seja muito bem-vinda. Quem mais está aí? Sônia Silva. Ei, Sônia, seja bem-vinda também. Ai, tema delícia hoje, Setembro Amarelo, setembro de muita esperança para quem está pedindo socorro caladinho, né? Vamos falar muito sobre esse silêncio, esse vazio interior que muita gente está vivendo. E aí, aqui nas nossas lives, podem ter certeza que o conteúdo é conteúdo que soma, é conteúdo de solução. Neri, acho que é isso mesmo, seja bem-vinda. Genir, muita gente querida aí entre nós. Queria agradecer imensamente o carinho de vocês, os compartilhamentos, né? Cada vez mais nós temos aí crescido no mundo digital, que não é fácil para a gente, né? Não é fácil aí para a minha geração, mas é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de informação que a gente utiliza com muito prazer. A gente está aprendendo aí a se comunicar com vocês. Então, para que essa comunicação seja sempre eficaz, compartilhe conosco as dúvidas, né? Nos ajude a crescer nesse processo. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica, trabalho com medicina integrativa, sou diretora clínica da Integrative, né? Só clicar aqui em cima no link que vocês vão saber tudo sobre a medicina integrativa e a Integrative. E hoje, comemorando, dando início, 1º de setembro de 2021, nós vamos falar sobre suicídio. É um assunto difícil, um assunto que dói mesmo na alma, mas é por isso que nós vamos falar. E para nossa live de hoje, nós convidamos o Dr. Anderson. Dr. Anderson é um médico, sabe aqueles médicos das antigas? Aquele médico que olha para a gente, enxerga a alma da gente? Pois é. Então, eu vou convidar o Dr. Anderson, que já deve estar por aí. Deixa eu dar uma conferida, que eu ainda não vi a carinha dele não, mas ele já deve estar por aí. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Ah, já achei o Dr. Anderson por aqui. Vamos ver se ele aceita. Aceitou! Ei, meu querido! Ai, Tudo bem? Tudo certo. apaixonada por você, doutor Anderson, apaixonada! Que- Ai, olha, nós, para nós quem. somos apaixonados, né? Sim, Anderson, somos um grupo de pessoas apaixonadas, E, graças a Deus. e é muito bom, né, você começar a live com esse tom, né, da paixão, né? Porque a gente vai falar de um assunto um pouco árido, um pouco pesado, né?
de certa forma, tabu ainda para muitos, né? Então, assim, a gente vai trazer essa nota do amor, né? Essa nota de olhar para dentro da alma humana, né? E a gente vai ter aí uma excelente live. É, e a gente tá de amarelo e a gente nem combinou. Que Exatamente, é gracinha. sintonia. Estamos em sintonia, Anderson, sintonia. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha história Doutora com o Márcia, doutor Anderson. só ajuda Sim, aí. A imagem está cortando a minha cabeça? Não, né? tá Agora cortando um pouquinho. Aí agora tá ficando legal. tá melhor agora? Estou Vamos posicionando ver se. aqui. Aí, muito bem, muito bem. Aí, o som tá ótimo, Que o bom. visual tá ótimo, é isso mesmo. A minha história com o doutor Anderson é de longas, de velhos tempos, amigos. Né? Não posso deixar de falar com vocês assim, a minha alegria de estar com ele aqui junto com vocês. Né? O meu namoro com o doutor Anderson, namoro profissional, já tem muitos anos. Acredito que deve ter em torno de 8 anos, 9 anos, mais ou menos, quando conhecemos o doutor Laí Ribeiro, né, Anderson, juntos. Né? Nossa história começou com o doutor Laí aqui no Vale do Aço. Né? O doutor Laí nos mostrou uma medicina absolutamente fantástica. E aí eu olhei para esse menino e falei: Ô, gente, esse médico tem cara de médico. E aí, Anderson virou meu paciente, isso foi uma honra para mim. E a gente tem conversado, né, há algum tempo sobre trabalharmos juntos. E cada um de nós nos preparou para esse encontro, né? E que Deus preparou aí. Hoje trabalhamos numa mesma instituição, numa instituição focada naquilo que a gente acredita, na medicina integral, numa medicina amorosa. Anderson faz parte de um corpo clínico da Integrative, composto por 4 profissionais. Trabalhamos juntos, ainda estamos no processo de troca de experiências, né? Estamos aí construindo um novo, né, para a vida, para a nossa vida e a vida de vocês também. E aí, nessa procura, vamos colocar o doutor Anderson na mídia. O doutor Anderson é muito reservado, o doutor Anderson é muito tímido. Até que ele foi pego no laço, numa última live, e ele se soltou, se sentiu tão à vontade, vocês foram tão carinhosos com ele, que agora ele está voltando para falar de um tema que eu vou dizer, Anderson, que você é especialista, da alma humana, né? E eu vi que a iniciativa foi sua e eu gostei. Você quer falar um pouquinho? Quer falar um pouquinho sobre você? Fica à vontade. Sim, não, tranquilo. É um prazer muito grande mesmo o nosso encontro, né? Naquele curso, quando o Dr. Laíra esteve aqui em Patinga. E de lá em diante, né? Cada um trilhando o seu caminho, mas sempre os caminhos se encontrando, né? E hoje, quando a gente optou por dar início, né, ao Setembro Amarelo, foi pensando principalmente nos números, né? Os números de suicídio eles são muito elevados, né? Entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte. No mundo todo chega-se a quase 1 milhão de mortes por ano. Então são números muito significativos que a gente não pode fechar os olhos. E a maioria das vezes, sabe, doutora Márcia, é possível prevenir, né? A maioria das vezes é possível a pessoa reencontrar o seu equilíbrio novamente, né? E como estávamos dizendo no início dessa live, é preciso reconectarmos novamente com a nossa alma humana, porque o desequilíbrio que leva ao suicídio, ele tem várias causas, né? Tem causas neuroquímicas, tem causas hormonais, né? Tem deficiências de vitaminas e minerais por outro lado também, mas também tem um afastamento da alma do espírito, né? E é importante a gente ter essa dimensão também junto do nosso olhar, porque sem a dimensão espiritual e almática,
a gente não consegue trazer o ser humano para o seu equilíbrio, para o seu eixo novamente. Então é preciso ter essa convergência de ações para que tenhamos o sucesso nos casos que envolvem pensamentos, comportamentos, né, e ideias suicidas. Pelo que você está falando para a gente, Anderson, eu entendo que, em primeiro lugar, o indivíduo, né? Esquece o sangue dele, esquece o eletroencefalograma, esquece a pilha de exames, a tomografia, a ressonância. Em primeiro lugar, o ser humano, o indivíduo. Porque eu vou falar com você que eu ando assim, meio cansada de tantas intervenções erradas em relação à alma humana, né? Então, de tantos diagnósticos assim errados em relação à alma humana. E aí, quando você traz esse tema da escuridão que existe, a escuridão espiritual, a escuridão da alma humana, a gente fala de outra dimensão, de outra abordagem, de um outro olhar, né, Anderson? Um olhar que não é detectável por exames de laboratório, exames de imagem. E eu tenho visto muito isso no nosso dia a dia, e eu ando realmente assim muito cansada dessas abordagens, porque elas não é esse o caminho, não é mesmo? Exatamente, doutora Márcia. Os recursos, né, que nós dispomos, eles têm um limite de alcance, né? E quando se trata, né, das emoções, né, humanas, é preciso ter um olhar diferenciado, né? Primeiramente, é preciso de ter um olhar, sobretudo humano, né? Eu lembro, né, de uma frase que você deve conhecer, que quando a gente estiver com outro ser humano, que sejamos também um outro ser humano, né? De ser humano para ser humano, Sim, né? sim, sim, E, sim. e esse resgate, ele é muito necessário, né? Para todos nós, né? E quando a gente vai abordar esse tema das emoções, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, uma pessoa pode estar até sorrindo para a gente, ela pode estar até assim aparentemente bem, mas se a gente tiver um olhar bem atento, a gente vai ver que ela dá alguns sinais, né? Que algo não está indo muito bem, né? Desde aquele olhar mais perdido, né? Desde algumas expressões assim, tipo, a vida é sofrimento, a vida às vezes não vale a pena. É muito comum a gente ver isso em rodas, né, de conversa. Sempre tem alguém que fala assim, nossa, a vida é um fardo, né? A vida é difícil, a vida às vezes não vale a pena, esse mundo ele está cheio de contradições, né? Então, assim, são falas que despertam a gente para um olhar, para uma direção, né? E a gente tem que estar atento a esses pequenos avisos, né? O tema da nossa live são sinais, né, e tratamentos, né? Então, um dos sinais é a gente estar atento, né, a essa dimensão, né, a essa sutileza. E só quando nós estamos muito bem inseridos na nossa dimensão humana é que a gente consegue enxergar um outro ser humano. A gente consegue enxergar o que está além das aparências, né? Então, fica essa primeira observação para todos nós que estamos aqui, ficar mais atentos, né, às sutilezas, né, aos pequenos comportamentos, às pequenas mudanças de comportamentos, ao isolamento que às vezes a pessoa pode começar a fazer. Por exemplo, algo que aquela pessoa que a gente conhece, que fazia assim, rotineiramente, ela passa a não fazer mais, ela some do convívio social. Então, são pequenos indícios, são pequenos sinais que todos nós devemos ficar atentos, né, para poder oferecer uma possibilidade de ajuda. E pode ser, amigos, num contexto totalmente saudável. Essa pessoa do vazio interior, do vazio da alma, ela pode estar no contexto social ideal.
ela pode estar na classe social abastarda, ela pode estar numa família amorosa, ela pode estar no emprego dos sonhos, no casamento dos sonhos, mas existe mesmo assim um vazio interior injugável. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu sempre falo um contexto que não se deve ser julgado, um contexto injugável. O olhar dessa pessoa é um olhar triste. O olhar é opaco. O ser humano, com esse vazio interior, o ser humano que diz o que o Dr. Anderson disse, mas às vezes nem sempre diz, né? As palavras do Dr. Anderson deram a primeira dica. Ah, essa vida não vale a pena. Essa vida não vale a pena. E o olhar dele é de um ser humano que realmente não está enxergando a vida como ela é verdadeiramente. Uhum. E assim, pegando essa reflexão, doutora Márcia, a gente vê que na maioria dos casos há uma falta de esperança muito grande, né? Por algum motivo, né, a alma se afasta do seu propósito, né, e começa a ter uma desesperança, né, uma falta de sentido muito grande, né? E isso, né, eu queria entrar agora numa parte que também a gente, como médicos, nós podemos intervir, né? É, é essencial a gente reconhecer essa instância mais profunda, essa instância mais humana, mas também a gente ter um olhar investigativo na saúde global dessa pessoa, né? Como que estão seus níveis de hormônios, né? Por exemplo, os homens, né? Como que estão as taxas hormonais, a testosterona, que é o hormônio que dá vitalidade, que dá energia, um dos, né? Nas mulheres, elas estão na fase da menopausa, né? Como é que estão os nutrientes, né? Como é que estão as vitaminas, né? Porque o nosso cérebro, a nossa circuitaria cerebral, ela é toda uma engrenagem que ela funciona muito amparada em sintonias muito finas de neurotransmissores, de substâncias, de impulsos nervosos, né? Que se houver um desbalanço em determinadas partes do nosso cérebro, principalmente partes relacionadas à tomada de iniciativa. Por exemplo, quando a gente tem algum problema, tem partes específicas do nosso cérebro especializadas em procurar solução para aqueles problemas, né? Então, assim, quando Deus nos criou, ele foi perfeito, né? Ele pensou em tudo, né? E essas áreas, elas podem estar inativas ou pouco funcionantes devido a um desequilíbrio de substâncias neuroquímicas, né? Que nós podemos ajudar através, né, de uma análise detalhada e através da reposição desses compostos bioquímicos, dessas substâncias nutracêuticas, né? E o cérebro, ele volta de novo a ganhar, né, todo o seu vigor para ele poder estar aqui na vida de uma forma mais assertiva, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais feliz também, né? Porque inclusive é até bíblico isso, né, doutora Márcia? Não foi prometido que a gente ia passar só mar de rosas aqui na Terra, né? Não, E, não. e para algumas filosofias, né, isso aqui é uma terra de provas, né? É uma escola, né? Sim. E E toda escola, é né? mesmo. Alguém aí duvida, alguém contesta que essa vida é uma vida de provas? Não tem como negar. Tem como, Só né? interrompendo um pouquinho, doutor Anderson, eu quero aí agradecer a presença do doutor Leonardo Morelli, é o meu psicólogo, psicólogo da minha família. Uma honra ter você, Léo, né? Carinhosamente eu chamo de Léo, né? Que me ajudou a enxergar e me ajuda a enxergar a vida de uma forma mais bonita. E ele está falando uma verdade, que a alma, doutor Anderson, ela tem rosto. Basta termos a cuidade de vê-la. Olha que coisa mais linda. E Muito ela bacana.
Sim, E sim, e sim. o doutor Leonardo é um psicólogo integrativo, viu? É, sim, Ele é tá bem atuante verdade. com a medicina É. integrativa, com a medicina energética também, né? É, e, e E também como nessa estava parte da nutrição também. da Nós nutrição, conversamos muito sobre essa questão dos nutracêuticos que otimizam aí, que fazem com que o cérebro volte a ver a vida também colorida, né? sim, E pode continuar, sim. tá muito bom. Então, assim, só para fechar esse primeiro raciocínio, né? Às vezes, né, uma pessoa está passando por transtornos mentais como depressão, bipolaridade, né? Ou então passando por períodos de uso de substâncias, né, de drogas, né, de álcool, né? Que são os comportamentos, né? São situações que deprimem o nosso sistema nervoso, né? E com essas pessoas, né, que estão passando por essa dificuldade, a gente tem que ter todo, né, um comportamento de não julgar. Foi o que você falou no início da live, né? Eu até posso pensar, isso é bobeira, ele está assim por causa de uma bobeira, mas para a pessoa que está passando aquilo não é uma bobeira, né? A dor dela é muito grande, né? E às vezes, né, essa dor ela pode ser corrigida com uma boa intervenção psicológica, né, com uma conversa, né, com um bate-papo, né, aí entram os nossos colegas psicólogos, terapeutas, né, nós médicos também, né, que nós temos, né, um papel também importante nessa engenharia, né, de estar compreendendo o ser humano que está ali diante da gente, né, e a partir disso a gente ter um olhar assim mais reflexivo, ter um olhar mais de compaixão com o outro, né? É. E nunca julgar, né? Nunca colocar como se aquilo que a pessoa está passando é uma frescura, como aquilo que a pessoa está passando é para chamar atenção, né? Então, são comportamentos que a gente aprende que ajuda muito a pessoa que está passando por essa dificuldade, né? O se importar, eu me importo com você, é o que a pessoa mais quer nesse momento do vazio interior. A verdadeira se sentir importante na vida de alguém, né, doutor Anderson? É uma das ferramentas mais poderosas para que essa pessoa muitas vezes adie esse pensamento de suicídio, o que é diferente de querer morrer, né, doutor Anderson? Querer Exatamente. morrer é diferente de querer suicidar-se, né? Querer morrer é acabar com aquele momento de sofrimento. Querer suicidar-se é todo um planejamento, não é isso? É um planejamento real. É o mesmo planejamento de acordar, escovar os dentes, tomar café. Então, existe dentro do ser humano que pensa em suicídio toda uma naturalidade. Eu não sinto mais prazer com a vida, eu não tenho mais nada o que fazer nessa vida, a dor é imensa de não perceber absolutamente nada de bom. Eu vou tirar minha vida, porque afinal de contas eu sou dono dela. Passa por aí, né, doutor Amos? Passa sim, né? E pegando essa trilha que você acabou de relatar, o suicídio ele é programado, né? A pessoa programa, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa até organiza tudo, começa a desapegar de algumas coisas, começa a deixar algumas orientações, né? Então, é algo que é calculado, que é planejado, na maioria das vezes não é uma atitude assim repentina. Então a gente ficar atento a esses comportamentos também, né, nos ajudam a prevenir, né, nos ajudam a perceber, né, que algo possa estar acontecendo com determinada pessoa.
E ter esse diagnóstico é uma missão de todos nós, seres humanos. Isso não é uma missão do médico, do psicólogo, do terapeuta somente. É a missão de todos nós, seres humanos. Né? Doutor Leonardo tá também outra frase muito importante que ele colocou aqui, né, nessa live. Sem empatia não há mudanças. Então, se você vive num contexto tumultuado, se você vive num casamento de tristeza, um casamento de depressão, seja empático com quem está ao seu lado. Então, essa informação que o doutor Anderson está trazendo aqui é para a mudança pessoal de cada um de nós. Ter a capacidade de identificar um ser humano com risco suicida é uma missão de vida em que todos nós estamos inseridos. Inclusive, como o doutor Anderson mesmo disse, isso é bíblico. Amai ao próximo como a ti mesmo. Anderson, fala pra gente um pouco sobre a sua experiência pessoal com pacientes com sintomas, aliás, nem sintomas, né, somente sinais e sintomas de suicídio. Esses pacientes, né, doutora Márcia, eles não chegam, num primeiro momento, a expressar isso claramente, né? Então a gente tem que ter ali uma sintonia muito fina para a gente perceber no discurso, né, alguns elementos que caracterizam isso. Mas, né, nós temos experiências de atender pessoas que foram muito claras, né? Olha, eu não quero mais continuar a viver, eu não acho É, sentido na vida, né? Então, algumas é, pessoas elas chegam pedindo ajuda mesmo, né? E, sim, e assim, eu acho que já aconteceu com a senhora também, né, doutora Márcia? Olha, você é a última pessoa que eu vi, eu não é, procuro mais ninguém, né? É a é, última sim, esperança. Aí nessa é, hora assim, a gente olha para Deus e pede a Deus para mandar todas as forças, as iluminações para a gente é. poder ter realmente aquele portal Não de esperança, corremos, né? não corremos, não vamos correr, não vamos correr nunca. Nós vamos pedir ajuda, porque muitas vezes nós não temos recursos profissionais para poder ajudá-los, né, doutora Anderson? Mas a gente não vai correr. Nós não vamos correr de quem nos pedir aquela última gota de água. E já assim, já acontece comigo, sempre Sim. acontece. Ou uma dor psicossomática, uma dor que, na verdade, uma queixa principal, né, que na verdade é um pedido de socorro com um pedido, uma intenção de suicídio por trás, né? Uhum, sim, né? E é muito bom quando a gente consegue ser um facilitador, né, para essa pessoa restabelecer a sua saúde, restabelecer a sua vontade de viver novamente, né? E cada paciente traz uma singularidade, né? E como eu trabalho muito com o aspecto também energético, né? Porque a homeopatia ela Claro, se claro, na, claro. na teoria vitalista, né? Então, assim, uma pessoa que está pensando em morrer, ela está perdendo toda a sua energia vital, né? Ela já não tem mais aquela fagulha, né? Que dá a ela a esperança da vida, né? Então, a gente tem que ser como o braseiro, né? A gente tem que ali assoprar, né? Fazer aquela chama se acender novamente, né? Para o Que organismo lindo, que lindo. ressuscitar, né? Lindo, Anderson, lindo, lindo. E as ferramentas que você usa para identificar essas nuances, essa frequência errada com o ser é muito legal. Eu já tive assim o prazer de discutir um caso clínico com o Dr. Anderson no aspecto energético e eu enxerguei tudo. Eu vi que o olhar das pequenas notas musicais erradas, elas podem ser identificadas numa consulta homeopática. Sim, né? E a consulta integrativa que a doutora Márcia também faz, né?
ela também consegue chegar nesse nível de percepção, né? São ferramentas distintas, mas com a mesma acurácia, né? Eu acho que, de certa forma, doutora Márcia, a gente meio que assumiu também essa responsabilidade a gente foi atrevido, sabe? De querer, assim, escutar a alma humana, sabe? A gente é atrevido, Sim, Deus não sim. tem, assim, paciência com a gente. Porque a gente quer ir além, a gente quer, sabe? A gente quer ir lá na essência, né? É E, aliviar a dor e aliviar o sofrimento. É isso mesmo. É para isso que a gente está aqui. Nesse exatamente, né? atrevimento. Nesse atrevimento, E nesse santo é, atrevimento. lindo, lindo, E, lindo. E o sorriso por trás do suicida, doutor Anderson? Não existe um sorriso social por trás do suicida? O que a homeopatia fala sobre isso? Tem alguma coisa assim da homeopatia? Me veio à cabeça agora, né? sim, Como que a homeopatia encara essa mudança de eu me torno alguém que eu realmente não sou, e esse sorriso que vem na cara do suicida. sim. Então, a homeopatia, né, ela é fundamentada na teoria dos miasmas também, né? E, Uhum. e o miasma sifilítico, né? Nós temos o miasma psórico, o miasma psicótico e o miasma sifilítico. E o miasma sifilítico se agrupam as doenças que vão, né, levar o paciente, se não for tomado providências a tempo, vão levar o paciente à morte, né? Ou seja, são situações em que o organismo ele vai se debilitar muito. E o comportamento suicida, ele se enquadra no miasma sifilítico. O alcoolismo se Uhum. enquadra no miasma sifilítico, né? Aham. São doenças que vão levar à morte do indivíduo, né? Ou seja, são doenças que têm as características da autodestruição, né? O próprio indivíduo, ele se revolta contra si mesmo, mesmo que inconscientemente, né? Então, a homeopatia, ela reconhece essa característica do miasma. O que é o miasma? O miasma é uma predisposição, né? Se não for tomada a medida a tempo hábil, aquele organismo ele vai chegar à morte, né? Então, a homeopatia tem medicamentos específicos para tratar os miasmas. Então, às vezes, chegam pacientes onde que não está muito claro qual que é o remédio homeopático daquele paciente, mas a gente identificou muito claro que ele está dentro desse espectro de destruição. Aí a gente tem os medicamentos que atuam nesse espectro de destruição. E eles atuam na energia vital do paciente, fazendo com que ele reconecte com a sua essência de novo e que ele encontre, né, a sua vontade de voltar a viver, né? E, por exemplo, né, talvez seria um tema de uma outra live, né? O alcoolismo, né, que é muito frequente na nossa sociedade. É, eu tenho assim casos onde a gente viu resultados assim só tratando esse padrão de destruição, né? A gente conseguiu com que o paciente tomasse consciência desse padrão que ele estava, né? E ele voltou a ter hábitos melhores de saúde, a reduzir o uso do álcool, né? A querer frequentar os encontros de apoio, né? Para quem quer parar de usar o álcool. E como tem também os grupos de apoio, né? Às pessoas suicidas, né? Então, tem vários desses centros, né? Na saúde pública tem os CAPs, né? Que tem ali uma equipe, né? Preparada para ouvir o paciente, né? De equipe de saúde mental, né? Tem também, né, o Serviço de Valorização à Vida, que é um site que fica 24 horas com pessoas disponíveis para conversar, para orientar, né? E a gente, e dentro da homeopatia, a gente lança mão de todos esses recursos. Sim, num olhar muito, muito interior, num olhar muito, muito íntimo.
que apesar do sorriso na cara, o sentimento de autodestruição, ele está ali presente. Sim. Então, esse olhar no primeiro nível de adoecimento, que é o nível do adoecimento energético, né? Então, o ser humano primeiro, aliás, o ser humano não, a vida primeiro adoece na frequência, nas questões energéticas. Ah, eu não acredito nisso, isso é uma esoteria, isso é uma bobagem. Então, você não acredita no eletroencefalograma, você não acredita no eletrocardiograma. Esses exames, por exemplo, são exames que medem a frequência. Mas existem inúmeros outras ferramentas para avaliar a frequência de um ser humano, de um ser vivo. Não é nem ser humano, é um ser vivo. E a homeopatia dedicou e dedica anos de pesquisa sobre as relações energéticas do íntimo do ser humano. E já pensou que fantástico poder levar alguém que você sente que está extremamente triste, que tem pensamentos de autodestruição, para um profissional com esse olhar? Não é fantástico? Não é tão bom saber que nós podemos ter apoio, não somente para nós mesmos, mas para as pessoas próximas a nós, as pessoas que amamos, né? As pessoas que estão ali no nosso convívio do trabalho. Existem profissionais que realmente estão sensíveis a essa dor humana. Existem profissionais que verdadeiramente vão fazer o resgate dessa alma humana. E só complementando, Anderson, realmente as pessoas ficam 24 horas, tá, pessoal? Assim, os grupos, né, dos que se dispõem a ajudar os pacientes em potencial suicida, é realmente 24 horas. Porque normalmente os pensamentos terríveis, assim, até os piores, são na madrugada. E sobre as terapias, doutor Anderson, assim, para resgate desse ser humano, né? Você já falou da homeopatia, que é extremamente eficaz, inclusive muito eficaz em crianças. Crianças também pensam em suicidar. Isso não é coisa só de gente adulta, não, né? E você vê assim uma tristeza no olhar dessas crianças, umas crianças sem brilho nos olhos. Sim, eu percebo, né? É algo também que não é muito mencionado, né? Uma criança, ela pode deprimir, né? Uma criança, ela pode entrar num quadro de baixa estima, de pensamentos de menos-valia. E se os pais, os cuidadores, não tiverem atentos aos sinais, igual a doutora Márcia falou, né? O olhar, né? Doutora Márcia, eu lembro de um caso que eu atendi assim, no serviço público. A mãe foi levar a criança para tratar de uma diarreia, né? E é claro que a criança estava assim, adoentada, estava assim, prostradinha, né? Mas o olhar daquela criança era um olhar muito triste. Eu fui e abordei a mãe, sabe? E a gente foi depois acompanhando essa criança e viu que realmente tinha um componente de tristeza ali muito importante. E assim, foi aquele olhar atento ali, naquele atendimento ali de pronto-socorro, né? Você olhou para a pessoa, né? Então, por isso que é importante olhar, né? Opa, o corpo está adoecendo, mas aquela alma ali, ela está gritando para mim, né? E o olhar diz muito, né? Então, o olhar... E a criança é muito fácil, são os mais fáceis de detectar. Emocionante, Anderson. Que bom que essa mãe te achou, que bom que essa criança, que bom que você olhou nos olhos dela, né? Sim, eu costumo dizer que as crianças é até mais fácil a gente perceber isso, porque elas não têm filtros, não têm barreiras, né? Elas estão ali entregues, né? Então, Não são tem os casos... jogos sociais, né? Exatamente, exatamente, né? Mas o olhar está lá. O olhar está lá. E aí a homeopatia,
é uma das ferramentas para estar auxiliando esses pacientes. A suplementação correta é uma ferramenta para auxiliar. A estimulação eletrotranscraniana é uma ferramenta. As técnicas corretas, éticas de eletrochoque são ferramentas também para pacientes com histórico repetido de suicídio, tentativas de suicídio. E os medicamentos também são ferramentas para tratamento de pacientes suicidas. Então vejam o rol de tratamentos. Esse rol de tratamentos ele existe porque as pessoas elas são diferentes. As pessoas, elas têm, o corpo aceita substâncias de formas diferentes. Existem momentos na vida que o paciente suicida precisa de medicamento, né? Precisa esfriar todo aquele incêndio, aquelas alterações já teciduais, aquelas alterações bioquímicas. Mas existe todo um trabalho dentro da medicina integrativa para tirar esse paciente, na maioria das vezes, dessa rota medicamentosa. A reestruturação, como o doutor Anderson disse, do eu interior, que acontece através de uma nutrição correta, de frequências corretas, pode levar à retirada desses medicamentos. Mas se você não é visto com um olhar sensível, você não vai ser tratado da forma correta. Estão aqui nos perguntando, professor Marlon Santana, obrigada, viu, professor, pela presença. Está perguntando se vamos abrir espaço para questionamentos. Tudo bem para você, doutor Anderson? Se tudo os bem, nossos... tudo bem. Inclusive, o professor Marlon ele já deixou aí uma pergunta. Olha, é comum suicídio nas famílias mais numerosas ou de filho único, onde o pouco convívio social, né? A doutora Márcia vai me ajudar aí. Eu acredito que não tem essa relação, não, né? eu também acredito que não. Tem famílias de filho único e assim bem estruturadas, a criança é bem integrada com amigos, né? E tem famílias numerosas, né? Onde a pessoa tem várias possibilidades de comunicação e às vezes o suicida está ali, né? Onde tem muitas pessoas na família. Porque não, inclusive, doutora Márcia, eu estava pesquisando, teve uma tese do pessoal da criminalística, né? Porque todo suicida, às vezes, passa também pela avaliação do pessoal do IML, essas coisas. Eles fizeram alguns estudos, alguns apontamentos, né? Para ver até que ponto, né, o suicídio ele está relacionado com questões assim puramente bioquímicas, né? E eles é um grupo que se debruça a estudar o suicídio e eles chegaram à conclusão assim que não dá para fechar o suicídio numa casinha só, né? São várias situações, são vários contextos. Correto. Então, professor, tem famílias numerosas. É claro, você tendo a família numerosa, as possibilidades de relações são maiores, né? Mas você ter uma família pequena, você ter um filho único, isso não é um pré-requisito para acontecer, né? Tem que haver outros elementos, né, que em conjunto vão levar a pessoa a desenvolver um quadro depressivo, um quadro de pensamentos suicidas. E doutor Leonardo está pontuando uma questão muito importante aqui também, doutor Anderson, que é o bullying em relação ao paciente suicida, né? É extremamente perigoso o julgamento, né, o bullying mesmo do paciente com depressão e o paciente com potencial suicida. Nessas épocas de isolamento social, porque o convívio social,
Aliás, eu vou pontuar de forma contrária. O isolamento social, ele tem o mesmo potencial oncológico, ou seja, cancerígeno, de 15 cigarros por dia. Então, o isolamento, vou repetir, o isolamento social, ele tem o mesmo potencial oncológico de 15 cigarros por dia. Então, é extremamente adoecedor o isolamento social. E tem muitas crianças com famílias que tem tudo, todos os tipos de estímulo, mas estão em isolamento social. A gente viu isso muito na pandemia. Quando sobrou para os pais ajudarem os filhos a fazer o dever de casa, a criança ficou muito sozinha. E idosos, milhares de idosos em isolamento social com a casa cheia de gente. Todo mundo nas redes sociais, todos ocupados com o celular e o idoso quietinho no canto, jogado às traças. Então, eu pergunto para vocês, custa tirar um tempo para escutar, observar, ouvir quem está do seu lado? Acho que não. Eu acho que isso é bom para todo mundo, para todo o contexto familiar e para toda a sociedade também. Doutora Márcia, a Rosemarin, acho que é Rosemarin mesmo, ela colocou aqui, né? Então acredito que o relacionamento, que o bom relacionamento é mais importante do que a quantidade de pessoas que o cercam. Exatamente, né? Então assim, se você tem poucas pessoas, mas tem ali um relacionamento sólido, né? É perfeito, né? Perfeito. Perfeito, é tempo de qualidade, né, doutora? E assim, tempo né, de qualidade. Já que entrou no tema de relacionamento, né, doutora Márcia? Me veio aqui a lembrança, né? O melhor relacionamento que a gente estreitar é com a gente mesmo, né? A gente precisa do outro, a gente precisa desse olhar do outro, da companhia do outro, do feedback do outro, mas a nossa própria companhia, ela é indispensável. Perfeito. E Nossa, eu ia sugerir no final, mas eu já vou falar agora, sobre um livro, Em Busca do Sentido. Você conhece, doutora Márcia, Em Busca do Sentido? Ele é do... Em Busca do Sentido, não. Em Busca do Sentido. Ele é do professor Dr. Viktor Frankl, ele é psiquiatra e ele foi para os campos de concentração. Ele viu matar os pais dele, viu matar a mulher dele, viu matar os filhos dele. Ele mesmo esteve assim na câmara de exterminação várias vezes, né? E ele conseguiu sobreviver ao Holocausto porque ele tinha um diálogo, ele tinha uma amizade com ele mesmo. Ele estava ali sozinho naquele terror. Mas, e no livro dele, ele conta essa experiência. Então, eu ia dar essa dica no final, mas aí eu já adiantei, né, que é um livro assim, delicioso de ler, escrito por uma pessoa que passou por uma experiência. Um campo de concentração. E ele colocou justamente isso. Foi o meu diálogo interior que me sustentou, né? Porque lá era privação de comida, era privação de sono, né? Era vendo as pessoas morrendo ali e você sendo próximo, né? Então, assim, como os amigos que estão aqui na live lembraram do relacionamento, então é o principal. É o nosso próprio relacionamento. E a partir dele, a gente vai relacionar com o próximo, com os outros, né? Perfeito. Muito Márcia, boa. Eu acho que a doutora Márcia... Opa, voltou. É porque tá chovendo. Aqui tá caindo uma chuvinha gostosa na cidade, uma das cidades mais bonitas do Brasil, que se chama Coronel Fabriciano. Então, tá caindo uma chuvinha gostosa, a conexão fica um pouquinho interrompida. Mas... Aqui
também está caindo uma Muito chuvinha carinho. fininha, inclusive assim, um minuto antes da live começar, teve uma queda de energia aqui no meu bairro, mas aí ela voltou rápido. Ai, que bom! Outra questão também, né, doutor Leonardo, compartilhando com a gente, gratidão, Léo. Relacionamentos abusivos também são um grande perigo aí para o suicídio. E é verdade. Você está vivendo um relacionamento abusivo? Você sabe o que é um relacionamento abusivo? Se não sabe, manda um direct para a gente, que nós vamos aí pontuar para você o que é um relacionamento abusivo. Os sinais, assim, um relacionamento abusivo, ele costuma ser muito disfarçado, né? O que não é disfarçado é a dor que um relacionamento abusivo pode provocar. Bom, finalzinho da live, quero dizer para vocês que essa live vai ficar gravada. Compartilhem com as pessoas que vocês amam, né, que fazem parte aí do amor da vida de vocês. Compartilhe com os amigos. Clica aí nesse aviãozinho, compartilhe aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Isso aí nos ajuda muito. Nos sigam nas nossas redes sociais, contribuem, vocês podem contribuir muito para que a gente se sinta mais motivado cada vez mais a estar aqui com vocês depois de um dia de trabalho, às vezes muito, né, às vezes cansativo, mas a gente fica muito feliz aí do envolvimento de vocês aí nesse nosso projeto. Doutor Anderson, normalmente a gente termina com um recadinho do coração. Você quer deixar um recadinho do coração para que as Sim. pessoas possam dormir assim, lembrando de você? Então tá. Então, como é o recadinho do coração, eu vou me inspirar em São Tomás de Aquino, né? São Ai, Tomás de lindo. Aquino, certa vez, ele deixou alguns escritos, né, sobre esses momentos de tristeza, como se fosse conselhos para não cair nesses momentos de tristeza, né? E um dos apontamentos dele, doutora Márcia, é que a gente busque pelo prazer sensível. O que é o prazer sensível? São aquelas coisas do dia a dia mesmo, sabe? Sabe aquela torta de limão, entendeu? Que você está querendo comer. Sabe aquela conversa com aquela pessoa ali simples, sabe? Ou então, assim, andar descalço na rua. Coisas simples, né? Ele fala assim que a gente tem que voltar o olhar para os prazeres da vida. E olha que a gente está falando de São Tomás, né? Um homem muito espiritualizado, mas que ele falava que diante das tristezas, a gente tem que buscar o prazer, a gente tem que voltar o olhar para o prazer. E o primeiro gatilho para a alma reencontrar o seu prazer é você encontrar o prazer nas coisas mais imediatas, mais simples, né? Às vezes mais bobas, né? Da vida. E ele falou também da gente desabafar, da gente conversar, né? Da gente cultivar amigos, né? E ele também falou da contemplação da verdade. Eu achei muito bonito porque ele falou assim, a primeira verdade é a verdade da vida, né? Então, se a gente contempla a verdade, a gente chega nessa dimensão que a primeira verdade é a verdade da vida, né? Então, a gente estar na vida, ela é um presente e é uma verdade que a gente tem todo o preparo para sustentar, né? Então, São Tomás, ele deixou esse Linda. recadinho, não foi um recadinho meu, não, mas foi um recadinho de São Tomás para todos nós nessa noite. Então, buscar prazer nas coisas simples da vida, desabafar, conversar com os amigos, com os entes mais próximos, né? E contemplar a verdade. E olha que coisa mais gostosa saber que em cada segundo
existe uma verdadeira vida. Contemplar o belo, o simples, o real, o que está agora na nossa frente, traz uma paz interior imensa. Vamos parar de criar um futuro sem viver o presente. Gratidão para todos vocês. Doutor Anderson, gratidão. Obrigado também, Gratidão doutora aí Márcia. a Obrigado todos a todos. presentes agora. Gratidão aos que vão nos assistir. Sim, eu Boa noite agradeço para também todo a mundo. palavra aqui das pessoas. Eu vi aqui a Elaine, eu vi o Newton, né? Várias pessoas aqui mandando um abraço, né? Obrigada. E Mari, sintam-se todos obrigada pelo abraçados. carinho. Sim, sintam-se todos abraçados. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã, porque hoje é quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, vai ter live sobre quintas femininas, hein? Chamem as amigas. Toda quinta-feira eu vou estar falando sobre temas femininos. Um grande abraço e até a próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.